Alô, rapaziada, tudo tranquilo? Beleza? Vamos lá, gente. Hoje a gente vai trabalhar o TD de número 4, né, que fala a respeito da Contra-Reforma Católica, tá? E o Brasil Colônia, a questão de economia e escravidão, tá legal? Então aqui nós temos duas questões que falam diretamente a respeito da Contra-Reforma, tá? Que acontece ali basicamente na segunda metade do século XVI, e o Brasil colonial no empreendimento português, que é a empresa açucareira e todos os seus desdobramentos. Galera, vamos lá. Questão de número 1, o tema é Contra-Reforma Católica, legal? Chama atenção para a ação do Papa Paulo III na convocação do Concílio de Trento, que foi a principal forma com que a Igreja Católica, né, passou a agir após a Reforma Protestante, tá? Muito bom, temos três opções aqui, tá? Eu acho que a mais perigosa seria a primeira. Por quê? Porque diz lá, Bíblia, a tradução e a interpretação no caso da Bíblia era a Vulgata. Poxa, professor, eu nunca ouvi falar disso na vida. Cara, mas a questão, ela diz, tradução latina feita por São Jerônimo no século IV, está correta. Beleza? A 2 e 3, tranquilo, né? Portanto, número 1, gabarito, letra E. Vamos lá, a número 2, ela está falando exatamente da chegada de Cabral e da necessidade de Portugal na montagem de um empreendimento econômico aqui na colônia, tá legal? E aí ela diz assim, ó, algumas décadas depois de Cabral América, os portugueses viram-se a necessidade de efetivar a ocupação. Tá legal, né? Então, com relação ao processo de colonização implementado pelos portugueses na América, tá? O que a gente pode destacar para vocês aí? A forma com que Portugal decidiu desenvolver a parte econômica, tá? E isso está exatamente aonde? Na montagem da empresa açucareira, na formação das unidades de produção, do engenho e tudo mais, certo? E, claro, óbvio, né? Na forma como esse açúcar vai ser trabalhado através da plantation, tá legal? E na necessidade da mão de obra escrava. Isso tudo a gente encontra na letra B, ok? Gabarito, então, portanto, letra B. A número 3, ela pede o exceto. Né? Então, o que a gente observa? A letra A, B, C e D, corretas, beleza. Agora, né, vamos lá, condições geográficas favoráveis, perfeito. Né? Através do quê? De um clima favorável, grandes extensões de terra, né, que não tem a ver muito com o clima, mas também é uma característica, não é? E o solo massapê ou massapé, solo esse rico em argila. A letra B, experiência portuguesa nas ilhas do Atlântico, que foram os primeiros mercados produtores de açúcar. Letra C, aceitação do açúcar no mercado internacional como especiaria mais valiosa, inclusive sendo utilizada como dote de princesa e rainha, beleza? Consumida pela aristocracia. Letra D, participação de capitais holandeses, com certeza, financiando, refinando, no caso, transportando e detendo o monopólio da venda do açúcar na Europa, correto. E a letra E, falando de baixíssimo custo no investimento. Pelo contrário, era um investimento, né, pesado na montagem da empresa açucareira. Então, portanto, galera, número 3, letra E. Vamos lá, pessoal, questão de número 4. A questão de número 4, novamente, nós temos 4 opções aí para você escolher, legal? Tá? As opções corretas, pessoal, é de número 1 e 3, tá? Portanto, nosso gabarito é letra B. A única questão que eu queria te tocar é a seguinte, galera, ó, aqui está falando dos engenhos, né? Então, dos engenhos reais e dos demais engenhos. Lembrando que o engenho real é aquele engenho que você vê na novela, aquele engenho grandão, aquele engenho bacana, onde você tem uma escravaria bastante grande, casa grande, senzala, casa de purgar, moenda, né, uma série de caldeira, uma série de coisas, tá? Então, esse engenho, o cabedal do senhor de engenho era muito poderoso, então, né, as melhores opções que trazem para a gente aqui nessa questão é exatamente a 1 e a 2, portanto, gabarito, letra B de bola. A questão de número 5, pessoal, ela mostra uma tabelinha, né, falando da colônia brasileira, tá? E a posse de escravos de acordo com a atividade produtiva, tá? Precisamente na capitania da Paraíba do Sul, beleza? Muito bom. Então, segundo quadro, você vai perceber, né, que o que ele vai estar te cobrando é exatamente a questão dos donos de engenho e da quantidade de escravos. Então, se você observar a letra A, ela fala exatamente, né, da importância dos engenhos de cana-de-açúcar, demonstrava-se na região do Paraíba do Sul pela maior utilização proporcional e total dos escravos. Então, é uma questão de análise de quadro, tá? Então, muita atenção na questão do número de escravos, dos donos de engenho, tá? Para conseguir matar o gabarito, letra A. Muito bom, pessoal. A questão de número 6, ela traz um texto,
né? E a partir daí, ele pede para você, né, a partir da citação acima e de seus conhecimentos, eu acho isso muito legal, né? Porque deixa aberto, mas tudo bem. Vamos lá, sobre a sociedade colonial na América Portuguesa, pede para você, né, no caso aqui, como é que é? Examinar as afirmativas a seguir. Tá legal. Pessoal, a afirmativa que eu acho que pega muita gente, né? Aqui, ó, tá ferradão. Qual é? É a de número 2. Né? A afirmativa de número 2 diz assim, ó, os senhores de engenho permitiam que alguns de seus escravos possuíssem uma lavoura de subsistência, inclusive com direito à venda de excedente. Você, meu querido, minha querida, olha isso aqui e marca, tá claro que tá errado. Não tá não. Aí que tá. Aqui tem uma exceção, né? A chamada brecha camponesa, ou também chamada de proto-campesinato. É exatamente isso que o senhor de engenho fazia. Ele retirava um determinado escravo, não é, da senzala e colocava ele na brecha da lavoura, permitindo que ele produzisse para a sua própria subsistência. E com isso o senhor de engenho retira de suas costas o que, galera? Né? Os custos desse escravo. E o excedente da produção, o que esse escravo podia fazer? Sair e vender. Botino, mas espera aí, esse escravo não poderia fugir? Até que poderia, mas seria interessante para ele? Não, por quê? Porque senão ele ficaria por conta própria. Quem errou essa questão, com certeza colocou a número 2 como uma afirmativa falsa. Errou, galera. Ela está verdadeira. Lembre-se da brecha camponesa e do proto-campesinato. Então, portanto, qual é o gabarito? Letra C, 1, 2 e 3. Valeu? Beleza, cuidado com isso. Muito bom. Vamos lá, galera. A número 7, nós já começamos, então, portanto, a trabalhar as questões discursivas. A número 7, ela pede exatamente as principais características da Contra-Reforma e, a partir daí, né, duas delas. Tá, o que foi a Contra-Reforma? A reação da Igreja Católica formal ao movimento protestante, tá? Então, eu acabei de fazer a primeira parte da pergunta, ó. Principais características da Contra-Reforma. Reação da Igreja Católica, né, contra a Reforma Protestante. Legal? Reação ao protestantismo de caráter conservador, tá? E a partir daí, o que você tem que pensar, né? Por exemplo, o que aconteceu com a Reforma? O cara, ele se converteu ao protestantismo, sai da igreja, deixa de viver os dogmas, não é isso? Legal. E aí o que a igreja vai ter que fazer? A igreja vai ter que travar essa saída. De que forma é que a igreja ela trava essa saída? Através do reestabelecimento do Tribunal do Santo Ofício. O que a igreja vai fazer? A igreja ela vai tomar conta exatamente do que esse cara está lendo, ou seja, através do índex ou do index. Não é isso? E o que mais? A igreja ela vai buscar novos fiéis e resgatar fiéis que, porventura, não é, ainda não tinham escolhido a sua forma de profissão de fé. E para isso, o que a igreja estabelece? Não é? As novas ordens religiosas. Nesse contexto, quem vem com força? A Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola. De quem que eu estou falando, rapaziada? Dos jesuítas. Legal? Beleza. Fechamos o gabarito da questão número 7. A questão número 8, ela é grande, ela vem com um texto considerável. E aí o que ela está pedindo? Vamos lá, ó, ela pede o seguinte, identifique e explique. Tá percebendo? Tem sempre duas situações numa mesma pergunta. Então, ó, tá pedindo para você identificar e explicar os 3 principais elementos que caracterizam o empreendimento colonial, né, conhecido como a grande lavoura, isto é, a empresa açucareira. Gente, primeira coisa, identificar quais eram as práticas econômicas desenvolvidas pelos estados modernos durante o antigo regime. Identificar agora qual é? Mercantilismo, beleza? E a partir do mercantilismo temos algumas características que são legais, né? Que 3 delas vocês já decoram que é uma maravilha. Quais são? Balança comercial favorável, protecionismo alfandegário, não é isso? E o metalismo, tá? Só que nesse caso aqui a gente não pode esquecer do que, gente? Do próprio sistema colonial, né? Do emprego da mão de obra escrava, né? De toda a estrutura de agroexportação que é desenvolvida na plantation, tá legal? Então, esses elementos precisam estar, portanto, na resposta da questão número 8. Maneiro. Vamos lá. A questão de número 9, ela está falando de formas de resistência escrava africana no Brasil, beleza? Tá? Coloca uma música do Gilberto Gil, bacana, legal, né? E fala exatamente do quê? Da música, a referência que essa música tem, né? Na criação dos quilombos.
Tá legal? Aí o que a questão está te pedindo, gente? Para você explicar por que os quilombos representavam um avanço na luta dos cativos contra os seus senhores. Essa é a primeira parte da pergunta. Então, o que o quilombo representa para o escravo na luta contra o seu senhor? Primeiro, o que significa a palavra quilombo? Um dos significados, acampamento, refúgio. Então, é justamente nessas comunidades, nos quilombos, que o escravo ele se sentia mais seguro. Agora, detalhe, não é só o escravo, é todo aquele que, porventura, durante o período colonial, beleza, se sentisse, não é, agredido pela administração metropolitana. Então, vamos lá. A primeira parte da resposta, para facilitar a sobrevivência, não é, de um grande número de escravos que haviam fugido. Legal. Agora, pede para você identificar duas outras formas de resistência escrava. Caramba, tu tá preparado? Que duas é brincadeira, né? A primeira é quilombo. A segunda, assassinato de feitores e senhores de engenho. Terceiro, infanticídio, né? Quarto, suicídio, aborto, corpo mole, não é? Quebra de ferramentas, capoeira, tá bom? Tá legal, né, gente? Pediu só duas, eu te dei algumas, tá legal? Sendo assim, então, portanto, fechamos, não é, a questão, né, proposta. Vamos lá, questão de número 9. Vamos lá, pessoal, a questão de número 10 é uma questão bacana, tá? Essa questão é legal pra gente, poxa, colocar tudo direitinho no seu devido lugar. Tem muita especulação sobre esse tema. Na verdade, ele pede para você apontar duas razões que fazem com que, no caso, seja substituída a mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana. Vamos lá, gente. Primeiro, os historiadores mais, no caso, clássicos, eles chamavam a atenção para a indolência indígena. O que é indolência indígena? Que o índio era preguiçoso. Eu não gosto do argumento, mas vale, não tem que o Botino gostar ou não gostar. Tem que valer o argumento, a indolência indígena. Segundo argumento, a inaptidão, beleza? A atividade, no caso da agricultura, que gerava o sedentarismo para o índio. Parou, Por quê, gente? Vamos lá. De acordo com a cultura indígena, quem trabalhava na terra, na agricultura, eram as mulheres. Os índios, eles caçavam e pescavam. O que isso significa dizer? Que eram atividades mais dinâmicas, beleza? Então, você tem aqui uma questão que faz com que você consiga perceber exatamente um contraponto para o primeiro argumento, mas a gente aqui não vai debater, certo? Simplesmente nós vamos continuar com a indolência e com a inaptidão do índio para a atividade agrícola, beleza? A questão cultural na sociedade indígena, quem trabalhar na agricultura, ser a mulher. Agora, olha só, você sempre ouviu isso, quer ver? A colonização do Brasil ela foi feita basicamente no litoral, beleza. O índio era um nativo, não era? Ótimo. Então, o índio, por ser nativo, ele conhecia ou não conhecia o território? Conhecia. Então, a partir daí, o que ele vai fazer? Ele, por conhecer o território, ele vai fugir para o interior. Só que ele começa a fugir para o interior exatamente pelo embate que ele tem com o português. Então, os índios começam a morrer, pela guerra e por doenças, beleza? E mais, gente, mais que a Igreja Católica, ela simplesmente defendia o índio, não é verdade? Então, vamos lá, o índio conhecia o território, fugia para o interior, morreu por guerras, morreu por doenças e os jesuítas o defendiam, legal? Esses 5 pontos a gente pode traduzir num só. Qual? A diminuição da reserva nativa que atendesse à demanda da empresa açucareira. Legal? Mais um argumento, então. Tá? E para fechar, galera, um argumento que eu particularmente, Botino, acho que é o mais forte, é esse aqui, ó. Qual? Da extrema lucratividade com a atividade do tráfico negreiro. Legal? Já que é vivido o sistema mercantil, não é? E as pessoas podiam lucrar de duas formas com o escravo africano, através do escravo enquanto mercadoria, não é? E o escravo mão de obra fundamental na plantation da cana-de-açúcar. Beleza, galera? Vamos continuar estudando, capricha, e tamo juntos. Tá legal? Um grande beijo e boa sorte a todos. Valeu!